Olá mais uma vez, dando continuidade à nossa demonstração das funcionalidades do sistema GSIND, eu queria mostrar para vocês um cadastro de associados e dependentes. Os cadastros de associados e dependentes, eles podem ser acessados através dessa aba apropriada. Dentro do módulo de cadastro associado, nós temos algumas situações diferenciadas que permitem que a gente tenha uma garantia da qualidade da informação que a gente tem vinculado ao sistema. Aqui, por exemplo, é esse caso. Eu posso optar por trabalhar com cadastros únicos de CPF. O que acontecerá nesse caso? Eu sou obrigado a colocar um CPF logo de entrada. Caso o sistema já tenha esse CPF ou o CPF seja inválido, ele já vai fazer uma checagem dessa informação. Então, se a pessoa estiver interessada em fazer em burlar o sistema, eu vou colocar um CPF aqui com esse dígito inválido e o próprio sistema já fala para mim que o CPF não é válido. Eu tenho que vir aqui e colocar o CPF correto. Com a colocação dos dados corretos, eu consigo já ter o acesso a essa informação. Inicialmente, deixa eu mostrar já um cadastro pronto para que a gente possa exemplificar de forma melhor os dados dessa pessoa. O que eu vou ter aqui dentro do meu cadastro, então? Eu vou ter a informação se o meu associado está ativo ou não dentro do sistema. Vou ter todos os dados desse associado e consigo alguns dados adicionais. Por exemplo, eu posso trabalhar com fotos do associado, inclusive com a captura dele sendo feita através da minha webcam. Eu posso ter uma webcam no balcão de atendimento do meu sindicato, da minha entidade, e fazer todos esses registros dessas informações de todo mundo que eu associo. Também posso trabalhar com captura de impressão digital. Então é um recurso interessante que eu consigo ter certeza que realmente aquela pessoa fica vinculada àquela impressão digital. Esse cadastro de impressão digital ele também é muito útil quando eu vou utilizar catracas de controle e acesso, ou a sede da entidade, ou a clubes de campo, que realmente vai me garantir que a informação é real. Ou seja, eu somente vou ter um único cadastro de impressão digital por pessoa dentro do meu sistema. Consigo também ter algumas informações adicionais, nome, apelido, e aqui entra aquela questão, né? Às vezes você conhece a pessoa mais pelo apelido da empresa que pelo nome, então você também tem essa opção de fazer esse cadastro. Data de nascimento, informações como naturalidade, nacionalidade. Tem alguns itens, por exemplo, que não são obrigatórios, que esse cadastro, por exemplo, já nem está preenchido. Não são obrigatórios dependendo da necessidade de cada cliente. Sindicato de trabalhadores da área de segurança privada, por exemplo, é muito importante ter essas informações, que essas informações são utilizadas até mesmo na geração da carteirinha nacional de vigilante. Então, todas as informações que a gente tem uma funcionalidade e podem ser tornadas obrigatórias ou não, de acordo com a necessidade de cada um. Temos aqui, por exemplo, toda a parte de cadastro de endereço, telefones das pessoas, nome de pai, nome de mãe, todos os dados que eu tenho referente a essas pessoas ficam registradas. Aqui eu consigo vincular também as informações da empresa. Esse associado, em qual empresa que ele trabalha? Então, também terei todos esses dados dessa pessoa. Tenho aqui, por exemplo, a situação desse associado dentro do meu sistema. Aqui eu tenho, por exemplo, o grau de relacionamento dele com a entidade. Se foi uma pessoa que fez oposição ao sindicato, eu posso ter esse cadastro vinculado na minha empresa. Tenho aqui também o controle de qual é a situação desse associado. Então tudo que acontece com o meu associado, meu associado ele pediu desligamento, faleceu, teve data de licença, qual foi o retorno da licença, tudo que acontece com ele ficam-se registrados dentro do sistema. Também tem aqui o controle específico de alguns documentos. Então, por exemplo, eu tenho carteira profissional, consigo trabalhar com CPF, número de PIS, número de RG, consigo trabalhar com cartão SUS, consigo ter o número de conta dele para que eu possa fazer débito em conta. Então eu consigo vincular essa pessoa a todos os cadastros que eu tenho. E também consigo aqui fazer um cadastro de dependentes. Então nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho todo o meu cadastro dos dependentes desse associado já num único cadastro. Aqui nesse caso, por exemplo, eu consigo especificar graus de parentescos diferenciados. Então eu posso criar os graus de parentesco que serão considerados dependentes da minha entidade e consigo também vincular algumas informações específicas. Eu consigo, por exemplo, tornar ativo ou não ativo o dependente. Consigo, por exemplo, tornar eterno ou não.
Então, por exemplo, esposo, enquanto estiver casado, ele continuará sendo esposo desse associado. Mesmo que ele faça 18 anos ou não, ele continua sendo dependente. Filho, por exemplo, já está lá no meu cadastro, lembrando daquela tela inicial que a gente viu lá na abertura, que filho ou filha, quando fizer 18 anos, deixa de ser dependente. Então, o meu sistema vai controlar isso da seguinte forma: todo o meu cadastro vai levar em consideração a data de nascimento para cálculo desse estado de ainda ser dependente ou não. Existem alguns casos, por exemplo, que o dependente, às vezes ele tem algum problema físico, então nesse caso ele se torna dependente eterno. Mesmo que ele faça 18 anos, ele ainda continuará sendo dependente do associado. Você viu que transformar um dependente em um dependente fixo, basta simplesmente um clique e você já consegue utilizar esse recurso. Aqui a gente tem um outro recurso interessante também no cadastro da minha empresa, que a minha empresa ela pode estar vinculado a múltiplas empresas. Então eu tenho alguns tipos de entidade que permitem, por exemplo, que a pessoa faça turnos. Então a pessoa faz um turno de 12 por 36. Então eu tenho a empresa principal dela, onde é feito desconto em folha, mas eu também posso vir aqui e vincular uma outra empresa ao cadastro desse meu associado. Eu posso vir aqui e vincular que essa pessoa também trabalha nessa empresa. Sendo assim, eu terei 2 cadastros vinculados ao meu associado. Também eu consigo, com esse mesmo recurso, fazer um acompanhamento de toda a vida do meu associado dentro das empresas. Então eu sei que, por exemplo, esse associado ele trabalhou nessa empresa. Se de repente nessa empresa ele foi desligado, eu conseguiria vir aqui e informar quando é que ele foi desligado dessa empresa. Se nessa empresa ele entrou em licença, saiu de licença, você vai ter todas as informações vinculadas a essa empresa. Isso é muito útil quando a gente precisa de algumas informações, por exemplo, para o departamento jurídico. Muitas vezes o departamento jurídico questiona: eu gostaria de uma listagem de todos os trabalhadores da empresa X que foram associados no ano de 2005. Até você levantar essas informações manualmente é muito complicado. Aqui, através do sistema, isso tudo fica restrito a um único relatório. Então você tem muito mais facilidade para buscar essa informação. Também vinculados a esse cadastro de associado, eu tenho alguns acessos rápidos que eu consigo fazer, por exemplo, a ficha financeira do meu associado. Eu consigo ver todo o que existe de débito do meu associado. Eu consigo, por exemplo, ao pegar um cadastro e visualizar a situação, por exemplo, de histórico. Aqui eu tenho tudo o que aconteceu dentro do meu atendimento ao associado. Aqui eu posso vir e informar que esse associado ele veio na data de hoje fazer uma reclamação. Então tudo aquilo que eu tenho do meu cadastro do associado fica vinculado a esse histórico. Também consigo vincular controles específicos, por exemplo, em dados diversos, controles específicos desse meu associado. Por exemplo, se ele é membro da CIPA, consigo vir aqui e informar se ele é membro da CIPA dessa empresa, consigo informar que dia foi eleito, quando foi a posse, se é um membro que está em estabilidade ou não, consigo informar se ele foi um membro da diretoria. Então eu tenho aqui todos os cadastros de qual é o cargo que ele ocupa, quando que ele foi eleito, todo o histórico que eu tenho da vida desse associado dentro da minha entidade fica registrado através do sistema. Algumas informações adicionais também podem ser consideradas. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, um cadastro de uso de serviço. Aqui eu consigo vincular, por exemplo, todos os serviços que esse meu associado, nesse caso, teve. Eu consigo saber, por exemplo, que ela veio no dia 12/3/2007 usar um serviço da secretaria. Ela veio utilizar isso às 9h42. Ela veio, por exemplo, no departamento de aposentadoria. Ela veio participar de uma homenagem que nós fizemos. Ela veio, por exemplo, numa festa junina. Tudo que eu tenho de movimento do meu associado dentro dos meus serviços ficam vinculados ao sistema. Um controle que é interessantíssimo, a gente pode citar aqui, é o controle de oposições. Aqui eu consigo, por exemplo, registrar associado por associado, trabalhador por trabalhador, quais foram as oposições que ele eventualmente apresentou a alguma das minhas contribuições. Então eu posso vir, fazer o cadastro, especificar qual é o prazo de vigência, e nesse caso aqui eu posso ainda limitar ou não se a pessoa fez ou não a entrega do protocolo dentro do prazo
especificado que ela teria direito a fazer a reclamação. Então tudo que eu tenho de atendimento ficam-se registrados dentro do sistema, inclusive as oposições que essa pessoa também efetuou. Aqui a gente tem então um cadastro de todos os associados, todos os dados dele, todos os vínculos deles com os dependentes, e também eu tenho um cadastro específico só para os dependentes. Eu posso vir aqui, solicitar um cadastro de um associado, por exemplo, essa pessoa, e solicitar as informações desse dependente. Da mesma forma, eu consigo nesse dependente trabalhar com a impressão digital, colocando foto, consigo ter todos os serviços que esse dependente veio utilizar dentro da minha entidade. Então esse vínculo completo fica sempre registrado também para, não só para o associado, mas também para os dependentes que eu tenho dentro do sistema. Bom, aqui existem alguns controles que estão meio que vinculados ao cadastro do associado dos dependentes. Um desses controles, por exemplo, é o controle de carteirinha. Aqui, através do sistema, e aqui entra aquela questão, né, esse usuário ele não teve a habilidade para entrar no sistema porque ele não era o responsável por efetuar as carteirinhas. Mas eu consigo controlar a impressão de carteirinhas, eu consigo trabalhar com relatórios dos mais diversos formatos. Aqui, por exemplo, não dá para a gente demonstrar em um vídeo relatório por relatório como é que ele funciona, mas dá para você ter uma ideia. Tem 3 abas aqui só de relatório de associado. Consigo relatório, por exemplo, de cartas de quem está fazendo aniversário. Eu consigo, por exemplo, tirar a planilha eleitoral de quem é que vai votar, quem está apto para votar na eleição. Eu consigo saber, por exemplo, relatório de quem está em débito de mensalidade. Eu consigo separar por sexo. Eu consigo fazer separação por situação de associado. Eu consigo saber relatórios de participantes da CIPA, por faixa etária. Eu consigo diversos tipos de relatório que isso me dá através desses controles específicos que eu tenho e através de um cadastro do associado e dos dependentes vinculados. Assim, eu consigo também controlar diversas outras informações. Existem, por exemplo, uns modos específicos para gerenciamento de eleições sindicais. Através do sistema você consegue imprimir lista de votantes, você consegue montar itinerário de urnas, então você consegue definir que a urna 1 ficará apenas na sede, ela terá uma listagem geral de todos os votantes aptos a votar, todos os associados aptos a votar. E aí entram as questões que você tem no estatuto também estão vinculadas. Se você tem a determinação no seu estatuto que a pessoa para votar deverá ser associada há pelo menos 6 meses, que esteja em dia com os débitos financeiros, você consegue colocar essas informações através do sistema e ter o relatório com essa característica. Também aqui no caso de eleição, existem alguns serviços que a ANSC realiza de forma específica. Um dos casos que a gente sempre gosta de citar é o caso do Sind 15 de Campinas. Nós fizemos com eles 2 eleições de forma eletrônica. Então não foi uma eleição com urna eletrônica, mas foi uma eleição que a gente resolveu alguns tipos de problemas. Um dos problemas que eles sempre enfrentaram foi que, por ser uma cidade onde há vários pontos de eleição, muitas vezes o associado estava em um local e tinha que se deslocar para outro, perdia o horário de votação. Em outros casos, por exemplo, o pessoal votava 2 vezes, o que dificultaria e possibilitaria até a impugnação de urna, que nós conseguimos resolver com um sistema online. Então hoje, quando é realizada a eleição, um atendente, que a gente chama de mesário, ele recebe essa informação totalmente online. Quando o associado se dirige para votar, ele registra essa informação do voto do associado na unidade onde ele está. Automaticamente esse associado ele não consegue mais votar em nenhum outro lugar, e aí ele recebe a cédula, faz todo o processo de votação como se fosse uma eleição normal, com urna, com cédula. E tem uma grande característica que, por ser um sindicato também de base estadual, muitas vezes a eleição que ocorre lá em Presidente Prudente demorava muito tempo para ser apurada e chegar até na sede em Campinas essa informação.
Nesse caso, por exemplo, quando é apurado, feita a eleição lá em Presidente Prudente, no momento da apuração já é informada a quantidade de votos como uma forma de prévia, que depois é analisado pela comissão eleitoral em Campinas, com a chegada das urnas finais e reais, físicas, e aí é validado ou não o processo eleitoral. Então, coisas que normalmente demorava 2, 3 dias para ser feito, hoje em dia a gente consegue ter uma prévia do resultado da eleição em apenas meia hora. Então são situações como essa que demonstram o engajamento da NSC nessa área de sindicatos e associações, federações e entidades afins. Existem diversas situações que podem ser melhoradas, diversas situações de controle que a gente pode desenvolver com base nos recursos que a gente tem através do sistema. Vamos ficar por aqui no momento. E daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo e vamos falar um pouco da área de serviços, de atendimento de serviços de associados.